Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos à palestra de hoje à noite, onde vamos embarcar em uma jornada. Vou levar vocês em uma jornada pelo trato gastrointestinal. Vamos começar pela boca e vamos terminar do outro lado. Seu trato gastrointestinal é um tubo oco. E qualquer coisa que entra nesse tubo oco não faz parte de você ou de mim. Até que seja quebrado em substâncias minúsculas absorvidas pelo sangue, então se torna parte de você e de mim. E na noite passada, quando olhamos para o fígado, vimos o que acontece quando ele é absorvido pelo sangue. Na verdade, seguimos a jornada de como isso entra na célula. Mas esta noite vamos dar uma olhada no incrível processo que transforma a comida que está no seu prato em substâncias microscópicas, pequenas substâncias que podem então ser absorvidas pelo sangue. Então esse tubo oco, qualquer coisa que esteja nele não faz parte de você ou de mim, até que chegue ao sangue. Porque a Bíblia diz que o sangue é a vida da carne. Agora, na Austrália, temos muitas ovelhas e elas nascem com caudas. E o que o fazendeiro faz ele coloca um pequeno anel de borracha ao redor daquela cauda, na base da cauda, e eventualmente a cauda cai. Por que a cauda cai? Porque aquele pequeno anel parou o sangue. Então é por isso que o sangue é chamado de vida da carne. A carne só está viva porque foi banhada com sangue. E na nossa próxima palestra, onde vamos olhar para o sistema imunológico, vamos analisar com um pouco mais de detalhe o sangue. Que coisa incrível essa! Mas vamos começar por... Levando você em uma jornada pelo seu trato gastrointestinal. Então, note que o principal buraco de entrada é a boca. E aqui. Está aqui em cima. A boca é o primeiro órgão. E a maioria das pessoas não percebe que a digestão começa na boca. E o pH na boca é alcalino. Então, quais são as enzimas que são liberadas na boca? Uma enzima é a tiolina, que desempenha um papel vital. E a tiolina é chamada de amilase salivar, porque a tiolina quebra o amido. Ou você poderia chamar isso de carboidratos. Então, o que é amido? Amido é tudo que é parecido com pão, massa, cereais. Pão, massa, cereais, bolos, biscoitos, coisas assim, batatas, tudo isso é amido. Então, a tiolina é a amilase salivar que começa a quebra do amido. Não há tiolina na boca de um bebê. E os primeiros dentes que um bebê ganha, 4 em cima e 4 embaixo, e esses dentes são chamados de dentes de leite. Eles são chamados de dentes de leite porque essa é a principal comida que os bebês devem ter. Mas também é hora de experimentar o sabor. Este é um bom momento para o bebê chupar um pedaço de maçã, chupar um chiclete. E talvez comer pequenos pedaços de um talo de aipo ou de um pedaço de pepino. E eu me lembro que estávamos comendo na casa da minha filha na Tasmânia. Era o meio do inverno e estava muito frio. E ela tinha uma lareira na sala de estar. Então colocamos um lençol no chão da sala de estar e comemos nossa refeição lá. E o bebê dela, de apenas 10 meses, o que aquele bebê queria fazer? Aquele bebê queria fazer o que estávamos fazendo. E ainda assim, o bebê só tem 4 dentes. E então minha filha disse, o que eu faço, mãe? Eu disse, dê ao bebê um daqueles feijões verdes cozidos no vapor. E aquele bebê sentou lá tão feliz, achando que estava fazendo tudo o que estávamos fazendo. E levou meia hora para aquele bebê conseguir comer 1 centímetro daquele feijão verde cozido no vapor. E pedacinhos estavam espalhados por toda parte. Sabe, é hora de experimentar o sabor. Mas a principal comida do bebê, seu leite. Os próximos dentes que aparecem são os molares. Os molares aparecem mais adiante e os molares são os dentes que trituram. E o que nós trituramos? Nós trituramos grãos. E quando os molares estão totalmente desenvolvidos, então as glândulas na boca liberam amilase salivar. Então, um bebê não deve ter nenhum amido até que os molares estejam desenvolvidos. Que idade é essa? Isso pode ser entre 14 e 22 meses de idade. E o que as mães são orientadas a dar aos seus bebês entre 4 e 6 meses de idade? Cereal, o que é cereal, amido. Você sabia que é aí que a síndrome de má absorção pode começar a se desenvolver no intestino? Era muito tempo atrás. Você sabia que os bebês não eram alimentados com amido? Eles não eram alimentados com nenhum tipo de comida há 100 anos, 200 anos atrás. Agora eu vou te contar uma história para ilustrar. Eu recebi um e-mail de uma senhora. Ela disse, Bárbara, meu bebezinho, ele simplesmente não está se desenvolvendo.
Quantos meses ele tem? Ele tem 10 meses. O que ele come? Pão, macarrão, cereal, vegetais. Quantos dentes ele tem? 4. Como está o estômago dele? Inchado. Mas ele é magro, então ela está dando mais comida para ele. Ele é amamentado? Sim. Então eu expliquei para ela. E eu tenho uma palestra no YouTube. É chamado de O que devo alimentar meu bebê? O que explica isso? Então ela disse, o que eu vou dar para ele? Eu disse, apenas dê a ele frutas e vegetais, mas evite os amidos. Ela me respondeu, a barriguinha dele diminuiu bastante. Na verdade, ele está começando a ganhar peso. Veja, a pobre criança, ele simplesmente não conseguia processar ou metabolizar aquela comida. Então, tudo estava bem. Quando o bebê tem 14 meses, ela me manda um e-mail. Ela diz, Bárbara, o bebê parou de comer, ele não come nada. Comecei a investigar. Lembre-se, todos nós deveríamos ser investigadores privados. Ele está com os dentes nascendo. Sim, os molares estão nascendo. Eu disse, não é incomum que um bebê pare de comer quando está com os dentes nascendo. Eles não estão se sentindo bem. Ele está sendo amamentado. Sim, não se preocupe com isso. Ela me mandou um e-mail uma semana depois. E se ele tiver danos cerebrais? Eu pensei, de onde isso está vindo? Danos cerebrais. E se os músculos dele começarem a se deteriorar? Eu disse, você sabia que Deus fez o leite materno perfeito? Você sabe qual é a coisa incrível sobre o leite materno? É perfeitamente projetado para o bebê quando ele tem 2 dias de vida. Perfeitamente projetado para quando o bebê tem 6 meses, 18 meses. Meu último bebê, eu o amamentei até ele ter 3 anos. Ela disse, mas você sabe, pode não ser o suficiente. Eu disse, é o suficiente. Alguns dias depois recebo um e-mail do pai dela. Sou cientista na Universidade de Loma Linda. Eu acredito que meu bebê, meu neto, vai ter danos cerebrais porque o bebê só está tomando leite materno. Nós gostaríamos que o bebê fosse para o hospital e fosse testado. O que eles vão fazer? Coletar sangue. O que isso vai fazer pelo bebê? E minha esposa é fisioterapeuta e ela acredita que os músculos estão se deteriorando. Veja, ele era muito, muito prematuro, esse bebê. Então ele era menor do que o normal para a idade dele. E ele realmente tinha parado de engatinhar. Eu disse, ele está com os dentes nascendo, ele vai ficar bem. E então eu disse ao pai cientista, eu disse, você sabia que há 200 anos os bebês não eram alimentados com comida até completarem 2 anos? Você sabe o que isso significa? Galileu, Einstein, Bach, Handel. Eles não eram alimentados com comida quando eram bebês. Eles sofreram. E eu disse, o que eles vão fazer com o bebê no hospital? E se o bebê ficar tão chateado com todo esse sangue sendo coletado que realmente parar de mamar? Então eles recuaram. 2 semanas depois, a mãe me enviou um e-mail. Os dentes já nasceram, o bebê está se alimentando, comendo mais comida. Ele começou a engatinhar um pouco mais. Eu recebi um e-mail do avô, o pai dessa menina. Ele disse, muito obrigado. Posso te dar algo? Eu disse, não, se você quiser. Aqui estão os meus dados bancários, $400 no banco. Aquele homem estava muito, muito grato. Porque eu disse, o que eles vão fazer no hospital? Colocar um tubo de IG na garganta, forçar a alimentação do bebê. Para onde isso vai? Você consegue ver como você tem que lidar com isso. No final, essas coisas vão passar. Claro, quando eles estão doentes, eles não são os mesmos. Este é um assunto muito importante porque muitas pessoas têm problemas intestinais hoje em dia, porque foram alimentadas com amido muito cedo quando eram bebês. A outra enzima que está na boca, você tem glândulas sublinguais, sob a língua, e elas liberam lipase lingual. E a lipase lingual é uma enzima que quebra ácidos graxos de cadeia curta, média. Então a Tylen quebra o amido e a gordura saturada, que são seus ácidos graxos de cadeia média e curta, são quebrados na boca. Agora, a gordura saturada mais incrível e benéfica é o coco. Então, o coco é único. A quebra começa na boca. É um óleo incrível. Agora, vamos descer até o esôfago. A comida começa a descer aqui. A propósito, antes de continuarmos, há osso exposto na sua boca.
Como eles se chamam? Dentes. E eles têm um propósito, que é quebrar a comida em partículas muito pequenas. Todo mundo ouviu isso. Partículas muito pequenas. Eu estava em um restaurante um dia e a mulher bem na minha frente, eu acho que eram duas mastigadas, engole. Duas mastigadas, engole. Eu pensei, uau, coitado do estômago dela, os pobres órgãos lá embaixo, eles não sabem o que está vindo. Não há dentes no estômago. Qual é o velho ditado? Devemos mastigar nossas bebidas. E devemos beber nossa comida. O que isso significa? Devemos mastigar nossa comida até que ela esteja quase líquida. É uma boa ideia colocar a faca e o garfo para baixo entre as garfadas e olhar a vista. Se você tem uma bela vista do lado de fora da janela da sua sala de jantar, somos uma sociedade tão apressada hoje em dia. Geralmente nós comemos muito rápido. Eu acho que é um momento tão agradável do dia. Por que não apressamos isso? Algumas pessoas dizem, bem, eu apresso isso porque quando eu era criança, meu irmão, se eu não me apressasse e comesse, ele comia a minha comida. Sim, esse tipo de coisa pode começar a acontecer. Então, é importante mastigar. Mastigar, mastigar. Por quê? Porque não há dentes no estômago. E quando você mastiga, você quebra os alimentos em partículas minúsculas, o que significa que há uma área de superfície maior para as enzimas atuarem. E também, quando você mastiga, está misturando os alimentos com a saliva. E na saliva estão essas enzimas, então a quebra pode começar a acontecer. Tem mais uma coisa. Quando você está mastigando, mensagens estão indo para o cérebro, e o cérebro diz, tem um pouco de amido ali. Tem um pouco de gordura ali. Tem um pouco de proteína ali. E então ele envia mensagens para o pâncreas, para o estômago, dizendo, sim, está vindo um pouco de proteína. Sim, um pouco. Você consegue ver o que está acontecendo aqui. E os outros órgãos estão se preparando. Mais 3 mastigadas engole, 3 mastigadas engole. Esses órgãos estão dizendo o que está vindo. E o cérebro diz, eu não sei. Não está lá. Você consegue ver que há várias razões pelas quais precisamos mastigar. 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 Descendo pelo esôfago, portão no estômago. Está em um portão de camada dupla e é chamado de esfíncter cardíaco. E o esfíncter cardíaco se abre quando os músculos se contraem para deixar a comida passar. E então, quando chegamos ao estômago, entramos em mais uma fase da digestão. Então, o estômago é um ambiente alcalino, sem ácido. Na verdade, essa é a única parte do corpo que é ácida. É a única parte do corpo que deve ser ácida. E amanhã à noite vamos olhar para o equilíbrio ácido-alcalino no corpo. Então, a única parte do nosso corpo que deve ser ácida é o estômago. E se alguém me diz, eu tenho um estômago muito ácido, eu digo, fantástico. Deveria ser. Mas como você sabe que é ácido? Bem, dói. Bem, não deveria doer. Você vê, temos um revestimento mucoso, espesso, naquele estômago. Então você não deveria sentir seu ácido. Eu não consigo sentir meu ácido. Alguém mais disse, bem, isso continua subindo. Bem, isso não é o ácido não é o problema. E a propósito, se isso continua subindo, pode queimar buracos no esôfago e a pessoa pode ter um esôfago ulcerado. Você consegue ver agora que não é o ácido. O problema não é o ácido, o problema é aquela marcha. Então, por que isso não é forte? Bem, há muitas pessoas hoje que estão tomando café da manhã como um pobre, almoçando como um pobre. E o chá, o rei e a rainha estão juntos. Porque eles estão tão ocupados. E então, quando eles se deitam ou sentam na cadeira confortável para assistir televisão e acabam adormecendo e depois vão para a cama, há uma grande quantidade de comida no estômago. E quando o sol se põe, nosso corpo sabe que ele se põe. E quando o sol se põe, todo o corpo desacelera. Quando o sol se põe, a digestão não acontece de forma tão eficaz e eficiente como acontece na hora do almoço e no café da manhã. Você já ouviu falar do ritmo circadiano? O ritmo circadiano é definido em nosso corpo por sinais de luz e escuridão. Quando o sol se põe, há uma série de mensagens indo para o cérebro, então nós não digerimos tão bem. À noite, como fazemos no café da manhã e no almoço. Então, ter uma refeição grande
E a gravidade faz com que isso pressione aquelas válvulas pequenas ali. E isso as enfraquece. E aquele esfíncter cardíaco é chamado de esfíncter cardíaco por causa de sua relação, sua proximidade com o coração. É um músculo assim. E quando ele tensa, ele se abre. E quando está relaxado, ele se fecha. Agora, o mineral que é um relaxante muscular é o magnésio. Então, todos que vêm ao retiro de saúde Misty Mountain e têm refluxo ou azia, é chamado assim porque servimos o café da manhã como um rei, o almoço como uma rainha e o chá como um pobre. E nós damos a eles suplementos de magnésio 3 vezes ao dia. E logo antes de dormir, eles vão para casa sem a azia. Fácil de consertar. Eu tive um cara que veio e ele estava tomando Nexium ou equivalente há 15 anos. Está funcionando 15 anos. E a propósito, você sabe o que estão descobrindo agora? Antiácidos a longo prazo está causando ou contribuindo para o câncer de cólon. Porque a proteína não está sendo quebrada, porque não há ácido suficiente para quebrá-la. E assim a proteína parcialmente digerida vai até aqui embaixo. Bactérias extras precisam ser criadas para tentar lidar com a proteína parcialmente digerida. E isso pode contribuir para danificar a parede do cólon. Uau! Eu nunca conheci ninguém com um estômago excessivamente ácido. Na verdade, isso não acontece. A propósito, os cães têm cerca de 6 vezes mais ácido no estômago do que os humanos. Eles têm refluxo, eles têm úlceras estomacais. Não. Eles precisam desse ácido extra porque são carnívoros. E precisam de muito ácido para quebrar isso e passar pelo corpo rapidamente. Então vamos dar uma olhada no estômago. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Então, o que é a comida? Isso se quebra no estômago. A comida que se quebra no estômago é proteína. Na verdade, essa é a única comida que se quebra no estômago, porque a digestão do amido começa sob a ação da tiamina, mas é interrompida no estômago ácido, o revestimento do estômago. Tem grandes pregas assim, e essas pregas são revestidas com glândulas gástricas. E 2/3 dessas glândulas gástricas são muco, liberando muco. Aqui está a sua espessa parede mucosa para proteger o revestimento do estômago contra o ácido. Agora, essas glândulas aqui embaixo, elas liberam ácido clorídrico. E se você colocasse uma gota de ácido clorídrico na sua pele, isso queimaria um buraco na sua pele. Você vê por que Deus fez com que houvesse uma espessa parede mucosa. Agora, algo mais que é liberado dessas glândulas é o pepsinogênio. O pepsinogênio e o ácido clorídrico se unem, mas apenas em um ambiente muito ácido. E quando eles se unem, eles liberam pepsina. E a pepsina é a enzima que quebra a proteína. Você consegue ver por que a pepsina não é liberada aqui? Isso começará a corroer a parede do seu estômago. Então, o ácido clorídrico é liberado, o pepsinogênio é liberado, eles se unem para produzir pepsina, e é a pepsina que quebra a proteína. A pepsina só funcionará, só será ativada, eu deveria dizer, em um ambiente muito ácido. Então, se alguém está bebendo, durante as refeições, eles diluem as enzimas no estômago, e o estômago sabe disso. Então, a digestão todo o líquido precisa ser eliminado e então ele precisa voltar a digerir a comida. E não é um hábito nauseante beber durante as refeições? Toda vez que Michael e eu vamos a um restaurante, a primeira pergunta que nos fazem é o quê? O que você vai querer beber? E nós sempre dizemos não. Já bebemos? E nós só vamos te trazer água. Agora nós deixamos eles, porque caso contrário, eles nunca nos deixarão em paz. Nós somos uma sociedade tão apressada. As pessoas estão ocupadas, sem tempo para beber, sentar e comer. Bebi. Está certo. Devemos parar de beber meia hora antes da refeição. E isso significa que temos um bom ambiente ácido. E então retome a bebida 1h30 a 2 horas após a refeição.
Se você se sentar para comer sua refeição bem hidratado, não precisará beber durante as refeições. Na verdade, no Misty Mountain Health Retreat, nós não servimos água com as refeições. E eu tenho pessoas que dizem, eu continuo pegando a água. Eu disse, sim, esse é o hábito. É isso que vamos analisar no sábado de manhã, reprogramar isso. E você pode reprogramar seu cérebro. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o ácido clorídrico. O ácido clorídrico não serve apenas para se unir ao pepsinogênio e produzir pepsina. O ácido clorídrico é antifúngico, é antibacteriano. Assim, se alguma bactéria estiver presente na comida que entra no estômago, ela será eliminada. Então, é por isso que é muito importante ter um ácido clorídrico forte, saudável. Outra coisa que pode esgotar o ácido clorídrico é comer constantemente. Veja, a digestão, aproximadamente, houve muitas pesquisas para provar isso. Leva de 3 a 4 horas para digerir uma refeição, e então seu estômago adora um descanso de 1 hora. Isso significa que devemos deixar um intervalo de cerca de 5 horas entre as refeições, e a única maneira de fazer isso é ter uma dieta rica em fibras. Nós olhamos para isso ontem à noite, para ter quantidades generosas de proteína. E para ter suas gorduras saudáveis, quais são suas gorduras saudáveis? Gorduras como elas vêm da mão do Criador. Então temos suas nozes e sementes, seu abacate, seus cocos e os 2 óleos extraídos da polpa da planta que têm sido consumidos por séculos, que são o óleo de coco e o óleo de oliva. Então depende de onde você mora, eu acho, qual óleo você cresceu usando. Nós moramos na Austrália, então escolha o que preferir. Pessoalmente, eu gosto um pouco mais do sabor do óleo de oliva. Esses são os 3 alimentos que mantêm a comida no estômago por mais tempo. Fibra, porque ela libera a glicose lentamente. Proteína, porque ela está no estômago. A proteína é quebrada. E as gorduras, porque elas revestem a comida, então leva um pouco mais de tempo para as enzimas entrarem lá. E isso nos permite não desmaiar entre as refeições, porque estamos recebendo os nutrientes. E a propósito, mesmo quando o estômago está vazio. Como você verá um pouco mais tarde, a comida está sendo absorvida aqui embaixo. Então, mesmo quando o estômago está vazio, não vamos morrer de fome, sabe? Ainda estamos recebendo esses nutrientes. Muitas pessoas que sentem fome 2 horas após uma refeição, na verdade estão com sede, porque o seu corpo não sabe a diferença entre sede e fome. Então, se passaram apenas 2 refeições, 2 horas desde a última refeição, e você está se sentindo com fome, tome um copo d'água. Eu me lembro de um dia em que meu filho Peter, ele tinha 15 anos na época, ele diz, mãe, a água não está resolvendo mais. Porque eu digo, beba. E eu olhei para o relógio e disse, ótimo, é hora do almoço. E é isso que você encontra. Quando a água não está mais te satisfazendo, provavelmente é realmente fome. Eu sei, como mãe, que eu não queria ficar na cozinha o dia todo. Eu adoro cozinhar, mas não quero ficar na cozinha o dia todo. E quando você alimenta seus filhos o dia todo, você quase fica na cozinha o dia todo. E quando você alimenta seus filhos o dia todo e se senta para uma boa refeição ao meio-dia, eles não estão interessados. Porque eles comeram uma maçã a 1 hora, eles comeram um biscoito a 1 hora. E você provavelmente já percebeu que quando as crianças dizem que estão entediadas, quero dizer, quando elas dizem que estão com fome, geralmente estão entediadas. E quando elas dizem que estão morrendo de fome, elas obviamente não sabem o que é passar fome. O problema é que o coração da mãe é atraído por isso. Fica muito mais fácil quando você simplesmente alimenta seus filhos na hora das refeições. Michael Mosley, você provavelmente já ouviu falar dele. Ele tem alguns programas na SBS. Ele acabou de escrever um livro chamado A Dieta Rápida. E ele fala sobre jejum entre as refeições. E ele fala sobre a alimentação com restrição de tempo. Você já ouviu falar de alimentação com restrição de tempo? Na verdade, é bem popular agora. Está comendo 2 refeições em um período de cerca de 6 horas, em um dia de 24 horas. Então, isso que sugerimos e fazemos em nosso retiro de saúde. Refeição principal no café da manhã, outra refeição principal no almoço. E se você comer algo à noite, porque talvez você esteja trabalhando duro e não conseguiu fazer um almoço decente, apenas tenha algo leve à noite, porque você está prestes a ir para a cama. Então sopa, uma tigela de sopa. É boa, um smoothie ou um chá de ervas, algo bem leve. Agora,
Tem mais uma coisa que é liberada nas glândulas peritoneais aqui embaixo, porque lembre-se, 2/3 dessas glândulas estão liberando muco. É o fator intrínseco? Então, o que é o fator intrínseco? Deixe-me contar a história da B12, porque a B12 é uma bactéria e muitas vezes não é bem compreendida. Então, deixe-me usar meus dedos. Isso é B12 e isso é a proteína R. E na comida, a proteína R e a B12 estão conectadas. E quando a proteína R e a B12 entram no estômago, o ácido clorídrico as libera. Então, agora a B12 é liberada da proteína R. E no estômago, o fator intrínseco é liberado. Então, aqui está o fator intrínseco. Agora, a B12 e o fator intrínseco flutuam juntas. Ao longo de todo o intestino delgado e chegando ao final do intestino delgado, o fator intrínseco e a B12 se conectam. E quando eles estão conectados, então eles são absorvidos pelo corpo na última parte do intestino delgado. É chamado de íleo. E então, quando chega à circulação do sangue, é levado para o fígado e ele fica preso na circulação enterohepática, que é um efeito de circulação. Você sabe, muita da B12 que você come é apenas reciclada. Tanto que uma pessoa pode ficar 30 anos sem B12 na dieta antes de mostrar uma deficiência. Então, a maioria das pessoas com deficiência de B12 é porque não tem ácido clorídrico suficiente. Ou não estão produzindo o fator intrínseco. Você vê, tanto os consumidores de carne quanto os não consumidores podem sofrer de deficiência de B12. E o Dr. Nedley, você pode ter ouvido falar dele, um famoso médico americano. Ele escreveu um livro chamado Proof Positive, e ele mostra lá a pesquisa que está provando que a B12 pode ser encontrada na água da chuva. A B12 pode ser encontrada em vegetais cultivados em casa, em maçãs colhidas das árvores. A B12 pode ser encontrada em vegetais de raiz cultivados organicamente. Então, esses são os fatos importantes que estou te dando sobre a B12. Então, vamos seguir em frente. Saindo do estômago, aqui está uma válvula pequena, que embaixo é chamada de esfíncter pilórico. E o esfíncter pilórico tem sensores. Então, o esfíncter pilórico só se abrirá quando souber que a comida foi decomposta até um certo estado. E quando recebe as mensagens de que a comida foi decomposta até um certo estágio, ele se abre. Vamos dizer que isso é o café da manhã. E pouco a pouco ele vai entrando. Mas digamos que no meio da manhã alguém come um biscoito e uma xícara de chá, ou um sanduíche e uma xícara de chá. Quantos australianos fazem isso? Ou talvez eles sejam realmente saudáveis e seja uma maçã e um punhado de nozes. Seja o que for, o esfíncter pilórico se fecha rapidamente. Ops, algo acabou de entrar, não está decomposto. E isso ficará fechado, até que esse recém-chegado seja decomposto até o estado certo. E então ele pode se abrir novamente. E cerca de 1 hora depois, o que acontece? Almoço. O almoço chega rápido, fecha o portão, algo acabou de entrar e não está decomposto corretamente. Sabe de uma coisa? A pesquisa está mostrando que algum resíduo do café da manhã ainda pode estar no estômago no final do dia. Quando as pessoas estão comendo o dia todo, nós temos um estômago, as vacas podem comer o dia todo, porque elas têm cerca de 4 ou 5 estômagos, os humanos têm um estômago. Então, o que está acontecendo quando chegamos ao duodeno? Muitas coisas estão acontecendo no duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Então, esse é o duodeno aqui. E note que você tem o fígado e a vesícula biliar, que se conectam com o pescoço do pâncreas, o pâncreas dele. E há enzimas vindo da vesícula biliar, basicamente do fígado e do pâncreas. Então, vamos dar uma olhada no que eles estão fazendo. Então, o próximo órgão, o duodeno, na verdade não é bem o órgão, mas é onde esses outros órgãos se conectam. Então, vamos começar olhando para o fígado, que, como você pode ver, libera no duodeno através do ducto biliar. Agora, quando você chega ao duodeno, estamos em um ambiente alcalino. Estamos de volta ao ambiente alcalino agora. Lembre-se, o único ácido é o do estômago. Então, o que o fígado está liberando? O fígado libera bile e a bile quebra suas gorduras insaturadas. Enquanto isso, a gordura saturada, você se lembra de onde começa a sua quebra?
na boca. Então, o que a bile faz é quebrar suas gorduras insaturadas em pequenas partículas, pâncreas. Como você pode ver pela minha ilustração aqui, o pâncreas também está liberando enzimas no duodeno. Então, o que o pâncreas libera? Ele libera a lipase pancreática. E a lipase pancreática quebra ainda mais suas gorduras insaturadas. Então, a bile quebra em pequenas partículas e a lipase pancreática quebra ainda mais. Então, isso pode ser absorvido pelo sangue, o que vamos ver em 1 minuto. Além disso, o pâncreas libera milase pancreática. Agora, você se lembra do que é o Tylen? É uma amilase salivar. Aquele Tylen não é amilase salivar. E começa a digestão do amido. Enquanto a amilase pancreática finaliza a quebra do amido, lembre-se, a quebra do amido começa na boca, é interrompida no estômago ácido, agora chega ao duodeno e a amilase pancreática finaliza a digestão do amido. O pâncreas também libera tripsina, e a tripsina é uma enzima que finaliza a digestão das proteínas. Você se lembra de onde começou a digestão das proteínas? Sob a pepsina no estômago. Mas também o pâncreas libera quimotripsina. E a quimotripsina é outra enzima que quebra proteínas. Eu tenho boas notícias, não fica muito mais difícil do que isso. Estamos quase lá. Alunos, qual é o principal órgão da digestão? Pâncreas. Você consegue ver isso? É o pâncreas. A única comida que é quebrada no estômago é a proteína. A maior parte da nossa digestão acontece aqui. E é por isso que quando alguém tem câncer de pâncreas, geralmente morre de desnutrição, porque não consegue finalizar. Digestão de todos os seus principais nutrientes, e se isso não puder ser finalizado, não consegue sair do intestino e entrar na corrente sanguínea. Então a pessoa pode morrer de desnutrição. Enzimas proteolíticas. As enzimas proteolíticas são enzimas que quebram proteínas. Então, uma enzima proteolítica é a pepsina, uma enzima proteolítica é a tripsina e a quimotripsina, no Salmo 104, verso 14, a Bíblia diz: Deus deu ervas para o serviço do homem. Você sabia que existem alimentos que são enzimas proteolíticas? Então, do abacaxi, o miolo do abacaxi pode se extrair um extrato de bromelina, é uma enzima proteolítica, e da papaya. Do paupau pode-se extrair a papaina, e é uma enzima proteolítica. Então, se alguém tem problemas pancreáticos, deve começar a usar. Você pode comprá-los na loja de produtos naturais. Eles são frequentemente chamados de enzimas digestivas. E eles contêm bromelina e papaina, que são enzimas proteolíticas, que podem ajudar na quebra final do processo de proteína. Antes de avançarmos, e se alguém tiver baixo nível de ácido clorídrico, como podem aumentá-lo? Eles podem aumentá-lo comendo café da manhã como um rei, almoço como uma rainha e lanche como um pobre, evitando beber água durante as refeições. Mas, se eles tomarem o suco de um limão em um pouco de água quente logo antes da refeição, isso pode aumentar o ácido. E 1/4 de colher de chá de pimenta caiena em um pouco de água logo antes da refeição. Isso vai despertar qualquer coisa. E você sabia que a pimenta caiena pode curar uma úlcera estomacal? Pimenta do reino não pode, pimenta chile não pode só. Pimenta caiena pode, porque a pimenta caiena vem da família Capsicum. Enquanto a pimenta chile vem da família chile,
Bem, alunos, estamos chegando agora ao grande final da digestão. Você se lembra do que eu disse? Qualquer coisa que entre no seu trato gastrointestinal não faz parte de você ou de mim até ser decomposta e absorvida pelo sangue. Revestindo o intestino delgado estão as vilosidades, que basicamente têm essa aparência. E no meio das vilosidades há um lacteal. Isso faz parte do seu sistema linfático. E então, por toda a vilosidade, está a rede de capilares sanguíneos, agora cobrindo essa vilosidade. E nós olhamos para isso na noite de terça-feira. Há uma parede espessa de grama. E ela é composta por bactérias, lactobacilos, acidófilos, bífidos. Forma uma parede espessa de grama. E essa parede espessa de grama desempenha um papel muito importante no ato final da digestão. Você sabia que quando um bebê está no útero, não há flora intestinal? O intestino deles é o que chamamos de estéril. Não há flora intestinal. O intestino deles é o que chamamos de estéril. E quando o bebê nasce, ele é literalmente banhado pelos micro-organismos da mãe. E o colostro, aquela substância espessa e cremosa que está no leite nos primeiros dias, é rico em flora intestinal. Então, o que acontece quando um bebê nasce e quando ele recebe aquele colostro? Você sabia que um fazendeiro, se a mãe morre durante o parto da vaca, é assim que você chama. Se a vaca morre durante o parto, o que o fazendeiro faz? E um fazendeiro me disse isso, eles espremem aquela teta e colocam no bocadinho do bezerro. É muito importante que aquele bezerro receba aquele colostro. Na verdade, ele disse que se não pudermos fazer isso, é melhor matar o bezerro. Nunca, jamais será forte. Vamos levar isso. Para os padrões humanos, quão importante é isso? Você vê, o papel que agora desempenha essa flora intestinal é responsável pela decomposição final dos nossos alimentos, é responsável pela absorção dos nutrientes do intestino para o sangue. Ela é responsável por proteger o sangue contra qualquer patógeno nocivo. Isso pode estar no intestino. É responsável pela nutrição das pequenas células que revestem o trato gastrointestinal. Quão importante é essa flora intestinal? Então, o que quebraria isso? Antibióticos. Quebram isso. Todos os seus medicamentos para colesterol quebram isso. A pílula anticoncepcional quebra isso. Cortisona, prednisona quebram isso. Ibuprofeno. Uso regular quebra isso. Agora, quando você tem lacunas na sua flora intestinal, você comprometeu a decomposição final dos seus alimentos, você comprometeu a absorção dos seus nutrientes para o seu sangue, você perdeu sua proteção de barreira. E suas células que revestem o intestino agora perderam sua nutrição. Quão importante é essa flora intestinal? Hipócrates disse que toda doença começa no intestino. E ele não sabia os detalhes finos do que eu mostrei a você esta noite. Então, o que acontece se você perdeu? Sua flora intestinal pode voltar. Como você a retorna? Como você sabe? Na verdade, alguns dos sintomas são diarreia. Alguns dos sintomas são constipação. É chamado de intestino irritável. E essa é a conexão com a síndrome da fadiga crônica. A pessoa não está conseguindo extrair os nutrientes do intestino e levá-los para o sangue. Então, não é de se admirar que ela não tenha energia. Veja, Deus fez com que tivéssemos um ácido forte lá dentro para eliminar qualquer patógeno prejudicial. Mas, querido, a pessoa está bebendo durante as refeições. Querido, a pessoa está comendo o dia todo. Eles estão estressados durante as refeições. Então, o ácido clorídrico está baixo e os micróbios estão conseguindo passar mais adiante. Está tudo bem? Está tudo bem. Temos outro sistema. Mais abaixo para proteger. É a flora intestinal. Não. Eles perderam sua flora intestinal. Você consegue ver que os dois processos para proteger o sangue diminuíram.
E assim, patógenos prejudiciais podem entrar no sangue. Então, como podemos nos curar da síndrome do intestino irritável? Número 1, pare. Pare com os alimentos que irritam o revestimento do intestino. Quais são os alimentos que fazem isso? Cafeína, açúcar refinado, o trigo hibridizado. Nós falamos sobre o trigo hibridizado ontem à noite e eu vou explorar isso um pouco mais amanhã na palestra sobre ácido e alcalino laticínios. Eu reconheço que as lulabeles no pasto comendo grama orgânica, que são ordenhadas e transformadas em um iogurte cultivado de verdade. Isso pode ser curativo para o intestino, mas não há muitas lulabeles no pasto. Se você desse o leite do supermercado a um bezerro recém-nascido, o bezerro morreria. Sinto muito, você nem consegue comparar com o que tem lá dentro. É melhor você se manter longe disso. As pessoas perguntam: que leite você bebe, Bárbara? Eu digo: eu sou vento, eu como comida, leite para bebês. Nós somos a única criatura que bebe leite depois da infância. Número 1, pare com todas as coisas que podem irritar esse revestimento. Número 2, tome um probiótico. O que é um probiótico? Um suplemento de bactéria Lactobacillus acidófilos bífidos. Você sabia que são as 2 bactérias permanentes que vivem no seu intestino? Todos os outros vêm dessas 2. Número 3. Você se lembra do Salmo 103, verso 14? Deus fez ervas para o serviço do homem. Existem 2 ervas que revestem, acalmam e curam o revestimento do intestino. E ambas são um pouco viscosas, porque o revestimento do intestino é pegajoso. Acho que todos nós conhecemos a aloe vera. E a aloe vera tem um estimulante de crescimento. Ela estimula a cicatrização rápida no revestimento do intestino. A outra erva, quando você coloca água com ela, fica um pouco escorregadia. É chamada de olmo escorregadio. E o olmo escorregadio reveste, acalma e cura o revestimento do intestino. É tão simples assim. Isso é... Deixe-me contar a história de uma senhora que veio a esta palestra na Nova Zelândia. Quando eu estive lá há cerca de 18 meses, ela disse: eu tenho 70 anos. Eu tenho síndrome do intestino irritável há 30 anos. Ela tem tomado corticoides, anti-inflamatórios. Ela disse: as coisas que você me contou esta noite, ninguém nunca me disse. Ela disse: ninguém nunca me disse que esses alimentos estavam irritando o meu intestino. Ela estava muito animada. Isso foi na noite de terça-feira. Ela foi para casa. Ela imediatamente implementou tudo o que tinha ouvido. Ela colocou creme de coco no café da manhã em vez de leite de vaca. Ela colocou um pouco de mel no café da manhã em vez de açúcar. Ela parou de comer trigo e comprou pão de fermento de espelta. Eu acho que ela comeu um pouco de painço no café da manhã em vez de aveia. Alguns conseguem lidar com aveia, outros não. Ela começou a tomar dente de leão em vez de café. Ela implementou imediatamente. Ela tem 70 anos e há 30 anos ela vem lutando com isso. Quinta-feira à noite, o que é isso? 2 dias, 2 noites. Na noite de quinta-feira, ela se aproximou de mim e disse: eu parei de sangrar do cólon. Ela disse: eu não sinto mais dor. Ela disse: em vez de ir 6 vezes por dia, hoje eu fui 3 vezes. Uau! 2 dias. Ela está curada? Não. Mas ela está no caminho? Você é um médico. O que o corpo dela acabou de dizer a ela? Sim. É isso. As células que revestem o trato gastrointestinal se renovam a cada 3 a 5 dias. Então, o intestino pode responder muito rapidamente. Cadê minha palavrinha de 2 letras? Se você der as condições certas, eu vi isso acontecer repetidamente. Com que frequência ela tomava o olmo escorregadio? Ela estava tomando antes de cada refeição e antes de dormir à noite. Então ele revestiu, acalmou e curou ao longo do caminho. Se alguém vai ao banheiro 10 vezes por dia, pode tomar olmo escorregadio a cada meia hora. Você vê, você brinca com isso. Você brinca com isso. À medida que a cicatrização acontece, você pode diminuir a quantidade. A maior parte dos seus alimentos é absorvida na metade do seu intestino delgado. E então chegamos à válvula ileocecal.
E essa válvula ileocecal aqui impede que qualquer coisa volte por esse caminho. Tudo que sai do seu intestino delgado para o seu intestino grosso é um pouco líquido. Então, uma das principais funções do intestino grosso é retirar a água. Então, as fezes são formadas para que você possa evacuar com facilidade. E o que acontece se você tiver o outro problema, que significa que você vai ao banheiro uma vez por semana, ou 2 vezes por semana? O Dr. Kellogg disse que 3 refeições por dia deveriam resultar em 3 evacuações por dia. Então, se você come 10 vezes por dia, quantas vezes você deveria ir ao banheiro? Como garantir que vamos ao banheiro regularmente? Beba água suficiente. Se você estiver desidratado, mais água é retirada do que deveria ser. Coma alimentos de origem vegetal. Alimentos de origem vegetal limpam o cólon. E a propósito, o apêndice é um erro? Deus comete erros? Não. Bem, qual é o papel do apêndice? Ele tem 2 papéis principais. É chamado de lubrificante. O cólon, ele lubrifica o conteúdo para que passe facilmente. E também libera fluidos antibacterianos. Então, se o que está saindo daqui é tóxico, como isso poderia ser tóxico? Se uma pessoa está seguindo uma dieta rica em carne, que se putrefaz, além de muito açúcar e álcool, o que está saindo daqui é bem desagradável. E assim, o apêndice precisa liberar rapidamente esse fluido antibacteriano para acalmar a situação, para que ele possa ser expelido do seu corpo sem te envenenar. Então, certifique-se de comer muitos alimentos de origem vegetal para ter essa ação. De limpeza, certo, para baixo. Perto do final você vê, há um pequeno laço e há um músculo ali que está segurando essa última parte do laço para cima. Estamos muito felizes por ter esse músculo. É chamado de puborretal e esse músculo nos impede de ter acidentes. Mas deixe-me mostrar algo sobre o puborretal. Aqui está o trono. E aqui está a pessoa sentada. Trono. Quando uma pessoa se senta no trono, o puborretal permanece tenso. Agora, as coisas ainda podem passar. Mas, se uma pessoa se senta no trono e na frente do trono coloca um pequeno banquinho, ou eles podem comprar um banquinho para agachar da Bed Bath & Beyond. E estão imitando a posição de agachamento com os joelhos levantados no ar, e quando os joelhos estão levantados, imitando a posição de agachamento, então o puborretal relaxa. E quando o puborretal relaxa, o cólon se abre totalmente e o conteúdo pode ser liberado com muita facilidade. Você sabia que em muitos países hoje em dia a ocupação ainda acontece? Eu estava em Punjab, na Índia, no começo do ano, e enquanto eu viajava para Nova Delhi, fiquei num apartamento lá antes de voar no dia seguinte. Era um apartamento lindo, todo revestido de mármore. Eu fui para o meu banheiro todo de mármore e tem um buraco no chão. Aquele era o banheiro. Em muitos países as pessoas ainda se agacham. E foi comprovado cientificamente e medicamente que hoje é a melhor maneira de fazer a evacuação diária. Se alguém não está conseguindo e está sentado e decide fazer um esforço, isso coloca muita pressão no ânus e as hemorroidas podem aparecer e as hemorroidas não são nada agradáveis. Então, agachar pode curar hemorroidas. Agachar pode prevenir hemorroidas porque agachar tira toda a pressão do ânus. Provavelmente há 2 anos, os vasos sanitários para agachar custavam cerca de $50. Bem, eles estão se tornando bastante populares e eu acho que você pode encontrá-los por cerca de $20 agora, mas vale a pena investir nisso. Mas também é uma boa ideia praticar isso. Entendeu? Todos os dias devemos nos agachar. E em muitos países essa é uma posição muito natural. Se tornou uma posição muito natural para mim quando li um livro chamado Nascimento Ativo, da Janet Velasquez. E eu pratiquei o agachamento durante toda a minha gravidez.
E quando meu bebê nasceu, o bebê inteiro saiu de mim com um empurrão, com a bolsa intacta lá para pegar o bebê. Uau, agachar faz coisas maravilhosas. Porque agachar abre toda aquela área pélvica. Então, é muito importante praticar o agachamento. Você vê, quando você se agacha, ao subir, toda a pressão é colocada nos seus quadríceps, nas suas coxas. Então, se você não consegue fazer isso, apenas suba e desça assim toda vez que estiver lavando a louça ou fazendo outras coisas e fortaleça esses músculos novamente. É muito importante fortalecer essa cintura pélvica para que mantenhamos os músculos fortes. E amanhã à noite eu vou falar sobre exercícios. Vou mostrar como os músculos sabem em qualquer idade. Seja você um jovem de 9 anos ou um idoso de 90, seus músculos podem ser fortes. E o que é realmente triste é que muitas pessoas hoje, chegando aos 50, 70 anos, estão tendo prolapso simplesmente porque seus músculos não são fortes o suficiente. Mas se você adquirir o hábito de se agachar, para ir ao banheiro todos os dias com aquele banquinho na frente e até mesmo se acostumar a agachar, nos seus exercícios diários você pode fortalecer essa cintura pélvica. Então, essas coisas não acontecem. Então, obrigado pela sua atenção enquanto fizemos essa maravilhosa jornada pelo nosso trato gastrointestinal para ver o que acontece com a comida que comemos. Vou dar uma pausa para todo mundo agora.